O que está acontecendo com o trabalho é que com o Flamengo é que o trabalho é péssimo. Eu acho o trabalho do Tite desastroso. Entendeu? O Flamengo não. O Tite, depois de um ano e tanto, claro, teve as contusões, ok, sei disso. Mas outros times também tiveram contusões. O Botafogo perdeu os seus 2 melhores jogadores na época em que eram os melhores jogadores. Quer dizer, tinha o Luiz Henrique, Júnior Santos e o Eduardo. Repôs bem, foi bem na janela. O Flamengo não. O Flamengo ficou com aquela coisa de gelo no sangue e contratou 45 dias depois de todo mundo. Agora, eu acho que o trabalho do Tite é ruim. Eu realmente não consigo ver isso que o Rodrigo fala, de um time bem armado. Eu não consigo ver. Realmente, eu olho para o Flamengo e não, tudo que eu não vejo é um time bem armado. Então, é complicado. A tabela, a campanha dos últimos 15 jogos, se não me engano, são 7 derrotas, 4 vitórias e 2 empates. 13 jogos, uma coisa horrorosa, gente. Se não fosse o Tite, se não tivesse o prestígio do Tite, o nome do Tite, já teria caído. Qualquer outro técnico teria caído com esse desempenho. E acho que o Flamengo vai jogar fora as duas competições que faltam. Vai jogar fora a Libertadores e vai jogar fora a Copa do Brasil. Porque quando a coisa desanda, se você não cria um fato novo, você não vai a lugar nenhum. O Tite vai jogar esse jogo com a Libertadores. Para mim, já deveria ter sido substituído. E quando perguntam quem, eu já digo, Felipe Luiz. Felipe Luiz, para mim, poderia ser o Carpegiani de 1981. Facilmente, facilmente. Agora, se você perder a Libertadores e, além disso, você for para a Copa do Brasil ainda com o Tite, aí é querer, aí realmente é aquela coisa, você continua cometendo os mesmos erros, esperando que uma hora vai acertar. Quando você tem o mesmo procedimento, o resultado é o mesmo, não tem milagre. O Carlos Augusto falou, fala-se tanto em não queimar os garotos que o Tite está queimando o Matheus Cunha com essa metodologia. O Clodoaldo falou que o Alcaraz foi bem com a molecada, também é jovem, né? Todos os Também jovens acho que ali. foi bem. Alcaraz foi bem também. Foi. Também achei, principalmente ali no primeiro tempo. O William falou que o Tite foi um dos maiores erros dessa diretoria. E acho que é isso, por enquanto. Tem muito comentário aqui, a galera em termos hoje de tá... técnico, se for pegar erro aí, tem erro bem maior, porque já teve vários outros aí que duraram bem menos tempo. A lista é grande de treinadores. Rodrigo, o que eu ouvi nesses últimos dias e hoje ainda foi que a chance do Tite sair nesse momento é 0. A princípio, é isso, pelo menos até quinta-feira. Nenhuma movimentação nesse sentido. É isso também que você ouviu por aí? Como é que tá o clima com relação ao Tite depois desses nesse últimos momento resultados? eu vejo como uma não notícia a situação do Tite, no sentido de que não tem nenhuma movimentação para nada, o que está seguindo o trabalho. Não tem. É engraçado quando as pessoas falam assim, ele fala sobre as especulações, mas assim, elas têm alguma base real, tem algum. Eu não estou discutindo aqui se alguém quer a queda, né? O Renato defende que tem que cair, não é isso. Mas eu estou falando assim, existe alguma base real de uma pessoa que vai decidir, no caso da diretoria, Rodolfo Landim, os caras do futebol lá, o Spindle e o Braz, para tirar ele? Não, não existe. Então, assim, na verdade ele está comentando uma especulação que não é nada, né? É tipo, só uma insatisfação da torcida que teve na quinta passada, que eu acho que foi a manifestação mais, digamos assim, forte, né? De crítica ao Tite depois do jogo contra o Peñarol, que é até compreensível diante da atuação e de um jogo que era importante. O Tite já vinha sendo vaiado em alguns momentos, né? Durante a escalação, mas eu acho que era bem mais... Mas era bem mais discreto. Não teve uma manifestação tão clara quanto essa de quinta-feira. Com certeza. O Carlos falou que a grande e única virtude que o Tite tinha que era a defesa, e o time, todo jogo, alguém marca contra o Flamengo totalmente livre na área. O Cláudio perguntou quem foi o menino que fez a jogadaça no segundo gol do Flamengo. Foi o Everton Araújo, que tem entrado bem também, ele está correspondendo. Eu acho que um dos fatores positivos desse Flamengo quando aposta nos garotos, né? Porque não aposta. Falado mais cedo, né, Luiz? Mais lá atrás, né? Pois é, eu acho que você mesmo, Rodrigo, falou isso em alguma das nossas lives recentes, que o Tite poderia ter apostado nisso antes. Acho que é um erro do trabalho desde outros outubro times até que têm aqui. bases boas fazem, né? O Palmeiras, né? Exatamente. Outros times que têm base de São Paulo, quem tem base boa, de fato, né? Que tem jogadores ali, tira bastante, tem categorias de base, inclusive porque esses garotos estão acostumados a disputar muita competição, é diferente, mas assim, brasileiro, sub-20, mundial, sabe? Eles jogam bastante jogos que têm alguma relevância, né?
É verdade. Renato, quem você ontem, dos jogadores que entraram, ou enfim, quem você queria ter visto e também quem você gostou dos jogadores que tiveram oportunidade ali e que de repente podem até aparecer aí nessa reta final de temporada, já que o Flamengo talvez já abriu mão um pouco do brasileiro. Vamos ver como é que vai ser a Libertadores também, porque se passar, provavelmente vai continuar essa toada aí de poupar no brasileiro e priorizar o mata-mata. Mas se não passar, acho que cria dá um peso muito maior. Mas quem você acha que pode, de repente, ganhar um espaço a mais aí nessa reta final de temporada? Eu acho que o Matheus Gonçalves, com certeza, na posição dele, que é na direita. O Flamengo está sem o Luiz Araújo, tem o Gonçalo Plata, mas pode eventualmente revezar, pode entrar. Mostrou muito futebol ontem. O Everton Araújo já é usado, já tem sido usado. O problema é que ali o Flamengo agora, com a volta do De La Cruz, o Flamengo passa a ter uma inflação de volantes, né? Você tem o Pulgar, você tem o Léo Ortiz, você tem o próprio De La Cruz. Então, e o Alcaraz, né, que a gente está esquecendo, o Alcaraz também joga de segundo volante. Ele ontem jogou na verdade, de meia, mas ele pode jogar de segundo volante. Mas o Everton Araújo, para mim, é sempre, por exemplo, eu não consigo entender ter usado tanto o Alan tendo o Everton Araújo. O Tite custou abrir mão do Alan para usar o Everton Araújo. Acho que o Everton Araújo é um garoto muito talentoso. Acho que um desses atacantes aí, o Felipe Tereza ou o próprio Wallace Ian, também deve ser observado, já que o Flamengo não tem mais ninguém, sabe? Fica improvisando o Bruno Henrique, fica improvisando os jogadores nas posições do ataque, coisa que eu não consigo entender. O Flamengo joga com 3 jogadores fora de posição no ataque atualmente, jogou contra o Peñarol. Então, acho que o Cleiton mostrou muita tranquilidade. Eu acho que o Cleiton é uma reposição mais ou menos certa para o dia que o Davi Luiz parar, e acho que isso vai acontecer no final do ano. Enfim, é mais ou menos por aí. Os outros a gente mal viu, né? Os outros o Tite esconde. O Tite esconde a garotada. A gente não sabe da garotada. Ontem, pela primeira vez, eu vi que a base tem um lateral esquerdo, que entrou no final do lugar do Ayrton Lucas. Me foge o nome dele agora. Não, entrou na vaga do Wesley, o Daniel Salles. Daniel O Salles, Wesley se machucou ali no finalzinho. Isso. Entrou o Daniel Salles. Nome que eu nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Então, eu espero que o Tite, nessa reta final, não acredito muito, espero sem muitas expectativas reais, porque não tem sido o normal do Tite. Mas seria bom que essa garotada tivesse mais chance. Agora, estamos em cima da hora, né? Estamos em cima da hora. Então, contra o Peñarol, provavelmente podem ir para o banco, mas dificilmente vão entrar. E na Copa do Brasil, aí eu quero ver o que o Tite vai fazer, se continuar. Eu concordo com o Rodrigo, até hoje, nenhum dos responsáveis pelo futebol, pode-se ler claramente, Landim, Braz e Spindel, sequer cogitou a saída do Tite, mas dentro da diretoria, e aí é informação, dentro da diretoria eles têm sido bastante pressionados, por causa de muita gente querendo a demissão do Tite. Dentro da diretoria, não é só torcida, não. Agora, eles estão inabaláveis até agora. Vamos ver se o Flamengo realmente for eliminado na Libertadores, como é que essa fervura vai acontecer lá dentro. Eu acho que o desejo do Landim é ir com o Tite até o final do ano, isso sem dúvida. Mas eu não sei, depois de uma eliminação na Libertadores, já estando morto no Brasileiro não tem praticamente. O Flamengo está morto, o Flamengo não tem mais chance no Brasileiro. Está 11 ou 13 pontos do Botafogo. Mas tem uma vaga ali de Libertadores, né, Renato? Se ficar dando mole, vai ultrapassado pelo Inter, ultrapassado pelo São Paulo, né? Assim, claro, não dá para largar o brasileiro e virar... Não estou dizendo isso, Claro que tem que brigar pelo G4. Até porque se perder a Copa do Brasil e não ficar no G4 ou no G6, fica fora da Libertadores do ano que vem. Isso, eu só acho que a disputa do título do brasileiro, essa já babou. O que vai se brigar é para ficar justamente entre os primeiros, para ter uma vaga idealmente direta, né? O que vamos combinar que é muito pouco para um elenco como esse do Flamengo, que custa quase 40 milhões de reais por mês. É muito pouco. Se a gente olhar para outros treinadores nesse período, né, desde 2019, desde a saída do Jorge Jesus, que foram demitidos no Flamengo, todos eles, eu diria, tiveram até algum tipo de problema. Tirando, sei lá, o Domenech, que saiu porque não tinha condição, não entregava nenhum tipo de resultado. Vários deles tiveram algum tipo de problema com o elenco, o caso do Sampaoli também, né? O Rogério Ceni também teve um desgaste ali.
O Renato foi mais foi um acordo ali deles, não tinha mais clima, o Flamengo também não quis renovar e O ficou Renato por foi isso final mesmo. de temporada, né, Luísa? Não Ele foi renovou o até o fim da Dorival. temporada, entrou no meio e foi até o fim da temporada, né? No caso do Dorival também não chegou a um acordo com a diretoria, sempre teve um a mais além ali só do resultado. No caso do Tite, a gente não tem esse tipo de ambiente, né, Rodrigo? De instabilidade com o elenco ou no dia a dia, como o Renato falou agora. Os principais nomes ali do futebol não pensam ainda nessa saída, apesar da pressão. Antigamente esse cenário era completamente diferente, né? Tem que lembrar também que a diretoria que está posta aí hoje é uma diretoria que trocou quase todo o resto do corpo dela, né? Então são menos pessoas que têm menos peso político. O Landim hoje é o grande né, o fiador dessa diretoria, né? Antes era um monte de grupos que estavam lá, boa parte saiu no meio desse processo político. Então você tem hoje uma diretoria de menor peso político do que tinha anteriormente, né? Então tem esse fator também. No momento eu não vejo, eu acho que vai influenciar a política porque vai chegar perto da eleição e se não tiver resultado, pode ser que se queira se apresentar alguma coisa ali para dizer, estamos fazendo alguma coisa se não vierem os resultados, se não vier um título da Copa do Brasil, se eventualmente for eliminado pelo Peñarol de fato, né? Embora, assim, eu acho que o Flamengo ainda tem chance nesse jogo contra o Peñarol. O mais provável é a eliminação, mas ele tem uma chance. Não pode dar, por isso que eu achei correta a estratégia de manter os jogadores fora e dar um gás e você ter uma semana. Quanto tempo o Flamengo não tem uma semana para se preparar para um jogo? Então, o mínimo que você vai ter é dar as condições ideais para o time para tentar o que é bastante difícil, né? Porque no histórico da Libertadores é difícil reverter jogos fora de casa quando você já está perdendo o primeiro em casa. O Flamengo não tem tido esse histórico de viradas e o jogo vai ser num lugar que é bastante hostil, com torcida e tal. Eu acho que tem alguns fatores que ajudam, esse tempo de uma semana, e que ao contrário do Renato, eu sei que ele vai discordar de mim, eu acho que dos 4 últimos jogos o Flamengo jogou 3 melhor que o adversário, então eu não acho que tá assim, tá numa crise técnica e tal, não, tá com problemas de execução de conclusão, tem vários problemas, enfim, que a gente já disse aqui, mas não acho que o time tá numa fase horrenda, ele jogou 3 dos últimos 4 jogos melhor que o adversário, então eu acho que tem uma possibilidade de jogar bem, e é um time superior tecnicamente ao Peñarol, né? Vamos colocar aqui. Então, acho que tem uma chance. Não é o mais provável a eliminação, mas tem uma chance. Rodrigo, eu concordo com você quando você diz que foi compreensível botar o time reserva contra o Grêmio diante da situação que foi posta o Brasileiro e a Libertadores. Mas você achou correto o Tite ir dirigir o time e deixar o filho treinando? Achei, Renato. No jogo mais importante do ano, o filho quem treina. Mas ele vai ficar. Então, mas ele vai ficar fora de um treinamento de fato, que ele foi para Porto Alegre, né? Ele não vai ficar fora de vários. Os outros jogadores, se tivessem ido os jogadores no domingo, eles ia ter toda uma preparação, eles não iam poder treinar e tal. Mas o Tite ele fica de fora de um, que é o dia que ele tá lá para treinar, né? Então eu achei que, inclusive, ele dá um corpo ali para os garotos, que era um grupo muito de garotos, para ele estar ali do lado. Um equívoco que eu vi dele, que não foi esse, é que no meu grupo, pelo menos dos 11, o Wesley estaria entre os para jogar na quinta-feira. Acho que ele está jogando mais do que o Varela, é um jogador ofensivamente melhor que o Varela, e o Flamengo precisa atacar. Então não adianta, vamos nos defender super bem e tal. Acho que o Wesley, na minha visão, seria quem estava preparando para o titular, mas o que a gente tem de informação é que o Varela provavelmente vai ser o titular, que tem uma dúvida, foi informação que eu tenho parecida com a do Mauro, que ele deu ontem, de que a dúvida seria entre o Pulgar e o Léo Ortiz. A ver como vai estar o De La Cruz para esse jogo, né? Porque ele estava muito mal fisicamente no jogo da ida, né? Se ele tiver do jeito que ele estava na ida, eu acho que deveria tirá-lo para botar outro e ele entrar só no final. Mas, se ele tiver recuperado, a gente vai saber. Porque você lembra, a gente discutiu a escalação contra o Peñarol, e todo mundo achou que não, o De La Cruz volta e tal, mas a gente não tinha visto os treinos, né? E o Tite viu, né? E ele botou ele para jogar daquele jeito, né? Que ele não estava acompanhando o contra-ataque. O segundo homem de meio de campo que não estava acompanhando o contra-ataque.
A gente vai saber ainda. Teve a representação hoje também, de todo mundo, né? Do elenco completo. E aí amanhã o Flamengo treina de manhã, viaja à tarde já para o Uruguai, faz um treino lá na quarta-feira e aí na quinta-feira joga contra o Peñarol. Inclusive a torcida está se movimentando para fazer um aeroflá de apoio ali para os jogadores, né? Para o elenco. E as organizadas foram no CT, inclusive no sábado, falar com os jogadores, prestaram apoio, cantaram, né, vamos virar Mengo, falaram com alguns jogadores. O Michel chegou ali na porta do CT para assinar uma camisa, e aí a torcida falou, tem que ganhar, né, Michel? E ele falou, vamos ganhar, vai dar tudo certo. E aí o Gerson também trocou algumas palavras muito rapidamente na portaria do CT, os torcedores não tiveram acesso ao CT exatamente, mas o Gerson foi ali na portaria, conversou cerca de 1 minuto com os torcedores e depois, enfim, seguiu a vida, mas houve esse momento ali de um certo apoio, né? Uma manifestação de apoio, apesar dessa desconfiança que tem sobre o Tite nesse momento. Eu tenho um jogador misterioso, vamos falar disso, depois eu passo para o próximo assunto. A primeira dica é que ele jogou no Flamengo por empréstimo, acho que tem a foto aí para dar aquela... Enfim, vou deixar o palpite para daqui a pouco, porque daqui a pouco eu vou ter que liberar o Renato e antes de liberar a gente faz o palpite. Mas Sei que daqui a essas pouco dicas alguém são aqui no fogo, chat... hein, Luiz? Jogou por empréstimo, deve ter uns É porque 815 eu tenho que jogadores fazer aí uma que dica jogaram por empréstimo. difícil, senão todo mundo acerta, Tá aí bom. tem que Mas ser cadê a difícil. foto? A Ah, foto tu não aí, tá tá vendo? Eu aparecendo? tô vendo aqui. Eu não Tá estou vendo aparecendo, foto não? nenhuma. Ah, agora apareceu aqui. No meu. Está aqui. Mas vocês deviam botar uma foto com mais corpo, gente. Isso aí é só um tronco. Pô, É pra ficar difícil. Mas eu acho que vai ficar mais fácil até o final. Daqui a pouco eu falo a segunda dica.